Olá, estamos iniciando mais um programa Literatura Local, que é uma parceria entre a TV Câmara e a Academia Passo Fundense de Letras. Hoje trouxemos um acadêmico da Academia de Letras, o Dr. Jabes Paim Bandeira, que acaba de lançar um novo livro, Memórias de um Criminalista. Muito obrigada, Dr. Jabes, por aceitar o convite para participar desse programa. Boa noite. Boa noite. É uma satisfação estar aqui no programa da Academia. É a maneira da Academia, através da literatura e desse teu programa, chegar ao público em geral, mostrando o trabalho que é feito, não é? Quase anônimo, muitas vezes, pela Academia Passo Fundense de Letras, mas está sempre presente em todos os movimentos literários da nossa cidade, do nosso município, inclusive da região. E é uma alegria para nós estarmos aqui presentes, sendo entrevistados, falando sobre o nosso livro, que foi lançado, é o meu 7º livro que eu lanço, Memórias de um Criminalista, Casos e História. Então, conto aí os meus 51 anos de formado esse ano em Direito, os casos mais emblemáticos que nós trabalhamos, e também estou com 50 anos de júri, sou o advogado mais longevo no Tribunal do Júri da região. Então, conto os casos mais importantes e que tomaram conta da mídia e emoções da própria sociedade, do próximo Passo Fundense, e também muitas histórias. Né? A história, como é que foi adquirido o imóvel da UPF, né? É muito interessante. Quem comprou o imóvel, dirigia a sociedade para a universidade, era o Dr. César Santos e o Rei Soli Santos. O Rei Soli era juiz de direito. Sim. E aí procurou o Dr. Antônio Bittencourt Azambuja, que era um advogado, e dono de parte da cidade, mas da Petrópolis para cima era tudo dele, do Dr. Bittencourt, Antônio Bittencourt de Azambuja, que ainda não fizeram a homenagem que ele deveria merecer, inclusive da UPF. Mas vamos pensar nisso, na Academia. Inclusive da UPF, é impressionante. E o Rei Soli foi lá e comprou o imóvel dele. Pagou o que ele pediu e disse, bom, agora você vai ter que dar 50% mais, de graça. E o doutor Antônio Bittencourt deu mais 50% do imóvel. E aí se tornou o que é hoje, né? Aí depois compraram mais uma chácara ali do Hospital da Cidade, se expandiu, quer dizer, uma cidade universitária que nós temos lá. Então começou assim. E o primeiro prédio lá também, né? O primeiro prédio foi da Faculdade de Agronomia. Sim. E o doutor Ressoli também era o arquiteto, o engenheiro, chefe de obras, né? E usou mão de obra carcerária dos presos para construir, como tinha feito já na Avenida Brasil, na Faculdade de Direito, Odontologia, Economia e Belas Artes. Ele fez com mão de obra carcerária e toda a região ajudou, Lagoa Vermelha, Carazinho, enfim, com materiais. E é por isso que a nossa universidade é regional aí na parte norte do estado. Então tem diversas histórias, casos, não é? Contos. Tem um caso muito significativo no livro que é muito interessante. Tinha um cidadão que tinha uma terra para fora, trabalhava na terra e morava na Avenida Brasil, ali em frente da mãe, da estátua da mãe. E ele vinha de caminhão todos os fins de semana para ficar com a família. E deixava o caminhão na frente. E às vezes quando ele levantava de noite e ia no banheiro, ele olhava para ver se não tinham arrombado o caminhão, ou coisa que o valha. Pois bem, uma determinada noite, ele se acorda e olha no caminhão e vê um camarada tentando abrir a porta do caminhãozinho dele. E aí ele telefona para a polícia. Naquele tempo era o capitão Serafim Lemos de Mello, e a polícia era muito imediatista e tal. Aí chegaram lá e pegaram o camarada em flagrante, ele já com a porta meio aberta do caminhão. E aí levaram ele para a delegacia,
trouxeram também o senhor para dar o depoimento que ele tinha chamado, e aí perguntaram para o Larápio o que você estava fazendo ali. Pois não é, capitão Serafim, que eu recebi uma denúncia anônima que esse dono do caminhão estava se passando com a minha mulher. E se passava dentro desse caminhão. E eu fui ver se estava ali mesmo. Olha a desculpa, né? Do camarada. Aí o pessoal riu tal do filho. Da desculpa do sujeito, né? Do Larápio lá. E tem muitas histórias. Enfim, este livro é uma obra literária. Não é um livro técnico. Não é um livro técnico. É uma obra literária. Ele é abrangente, é diversificado. O primeiro caso que nós colocamos na abertura do livro é o seguinte: qual foi o primeiro crime da humanidade? Olha só. Todo mundo diz que foi Caim e Abel, não é? Sim. Todo mundo diz. Então, eu já discordo ali no início, só para a pessoa rir. O primeiro crime da humanidade não foi a morte, não foi essa morte do Abel. O primeiro crime da humanidade foi um estelionato. Um estelionato. Pois não vê que a Eva ofereceu uma fruta para o Adão dizendo que era maçã. E não era maçã, não é? Era outra coisa. A Eva e a serpente levaram o Adão a erro. Né? Deram a erro. E uma coisa, o direito universal diz o seguinte, que a punição não pode passar da pessoa do criminoso. Eu, a senhora, o telespectador que não comeu as tal de maçã, fomos expulsos do paraíso. Não é? E aí se deu logo em seguida o primeiro ato do oficial de justiça, quando Deus chamou o oficial de justiça e mandou expulsar o Adão e Eva do paraíso. Bem caracterizado como estelionato, né? Bem caracterizado como estelionato. Então ele inicia assim para a pessoa, para abrir o livro, né? Para abrir rindo. E tem outros casos fantásticos do júri antigo, que havia muito assim, a partes dos advogados, que eles se pegavam no tribunal do júri e cada um fazia alguma coisa para partir ao outro e para ganhar uma parte, né? Às vezes não interessava ganhar o júri, mas interessava massacrar o adversário, que era outro advogado. Os 15 minutos de fama, não é? Então tem um caso muito interessante aí, que o doutor Nelson Silva era brilhante. Um advogado morreu com 46 anos. Era brilhante. Ele era autodidata em alemão, professor de francês, lia, escrevia latim corretamente, entendia. Era fantástico. Tinha livros pela forense, a tese Embriaguez o crime pela forense, petições do cível, enfim, uma série de legítima defesa. E aí ele pegou um serviço. E o outro, não vou dar o nome do outro advogado, que já faleceu também, foi lá e ele, quando foi pegar os autos para fazer a defesa do cliente dele, aí o escrivão disse, não, o doutor fulano já pegou os autos aí. Não, mas eu estou com a procuração, mas ele apareceu com uma procuração e pegou. E o doutor Nelson, então, foi lá, ele ia defender o camarada, foi lá e se apresentou para a família da vítima e disse, olha, eu vou trabalhar de graça. Não precisa me pagar nada, só me dá procuração. Então, foi assistente particular à acusação. Aí foram para o júri. E lá no júri, o doutor Nelson disse assim, pois é. E de repente, ele vem com o cabo do rei e dá na cabeça do dedo. E aí o outro advogado disse, excelência, dedo não tem cabeça. E aí o doutor Nelson, nem vossa excelência. Ah, meu Deus! Ganhou a parte e ganhou o júri, né? Sim, e tem outros. Ontem eu estive com a doutora Margot. São sacadas, não é? São sacadas de efeito. A doutora Margot é juíza em Marau, tive uma audiência com ela ontem, e esposa do delegado Schenkel. E ela já leu o livro, está nas últimas. E aí, depois da audiência, ela começou a lembrar aí e pedir explicação de diversos casos que aconteceram no livro, e ela me disse, pois eu presido o júri, mas não tem como antigamente, que essas tiragens, né? Outra do Dr. Nelson, né? Ele vai com o Dr. Revelhot,
também já falecido, de Marau, era o melhor advogado criminalista daquela região ali, Marau, até quase Caxias. E aí ele vai defender com o Fiore, o sujeito, o Fiore a legítima defesa, o Fiore a tese, e o Nelson a embriaguez do crime, que o cara que bebe, no máximo ele comete um crime culposo, como acidente de automóvel, enfim. Sim. Então ele tinha ganho duas, em Marau, duas assim, e foi fazer esse terceiro júri. E o Rebellion era assistente da acusação. E lá ele pelas tantas, deu uma rusga entre eles, e lá o Nelson bolou um negócio para ganhar uma parte dele. E disse, o Rebellion é pequenininho, magrinho, ele disse, Vossa Excelência é tão pequeno no tamanho quanto no saber. O Nelson era um cara alto, gordo, um pouquinho de barriga. Diz o Rebellion, olhe para vossa barriga, Excelência. E o Nelson diz, o que eu tenho na minha barriga, Vossa Excelência tem no cérebro. Né? Ganhou a parte, mas perdeu o júri. Né? Perdeu o júri. Perdeu o júri. Então, tem casos assim maravilhosos, né? Tem casos aí da Neuza Maldani, tem do Sérgio Tronco, casos que tomaram conta assim da cidade, né? O caso de Soledade, que o doutor Gudibem Castelhei mandou matar o doutor Júlio César Serrano, que também foi muito emblemático, e o júri foi feito em Porto Alegre, diversos júris. Muita paixão envolvida, muita paixão, não muita... Né? Então, tem casos extraordinários aí, né? Que a gente conta que de grandes repercussão na cidade, no Rio Grande. Também eu trabalhei no Tribunal de Turino, na Itália. Na Itália. Tribunal Menor de Turino, né? Fui contratado para tirar o camarada da administração dos bens, que tinha matado a mãe, e trazer as filhas para o Brasil, tirar ele também do pátrio poder dele. E aí nós fomos contratados, ficamos 10 dias lá, e aí fizemos a audiência, o próprio juiz que faz a audiência, não tem escrivão, e cada 6 juízes... Na Itália, o juiz não tem escrivão. É ele que faz o curso, foi o meu intérprete e a vice-consuleza de Milão. Eu não sabia falar nada em italiano, só fazia prego, né? E aí fui na audiência e tal, e aí eu precisava mais 5 dias lá, porque tinha uma burocraciazinha, e aí para trazer as crianças, era um casal de 2 meninas. E aí eu não podia, eu tinha um compromisso no Brasil, aí deixei autorizado, e aí eu fui buscá-la em Porto Alegre quando chegaram. E interessante, no Tribunal de Menor de Turino são 38 juízes na época, e cada juiz tem, vamos dizer assim, para cada 6 juízes tem uma secretária. Aqui nós temos uma mordomia tremenda, né? E é um país pobre como o nosso, né? Rico em expectativa, mas o dinheiro se perde por aí, né? E aí a gente esbanja demais. E lá é assim. E a celeridade. Eu levaria 3 anos para fazer isso aqui. Lá nós fizemos em 15 dias. Né? Veja como a justiça anda. Não é cega, não é lerda. Mundo, que tem outra. Então está tudo aí no livro, né? Essa situação aí. E tem diversas histórias, e tenho certeza que quem lê o livro vai gostar muito do livro, porque nós temos tido pessoas que telefonam para o escritório, eu me encontro na rua, que estão encantadas com o livro, e efetivamente, como diz o doutor Juarez na apresentação, foi a minha melhor obra, uma obra feita assim, escrita com coração, com sentimento, com alma, com paixão, né? Procurando em palavras simples dizer coisas complexas, né? Enfim, essa situação. Isso é literatura, não é? Literatura. Isso é literatura. E o livro jamais vai morrer, né? O livro é muito importante. E o livro físico não vai morrer, tomara, não é? Não morre, o livro novo tem um cheiro maravilhoso, o velho também tem um cheiro maravilhoso. Eu tenho que agradecer o editor aí, que é o Gilberto Cunha, que editou, está muito lindo a edição desse livro. Né?
a própria academia, que emprestou o nome para editar, a Academia Passo-Fundência de Letras, enfim, a diretoria da academia, todos os acadêmicos, todos os confrades e confreiras, né, que me deram o amplexo, me ajudaram para a gente trazer à luz essa nossa obra. Nós vamos entrar nesses detalhes no segundo bloco, que agora a gente está terminando o primeiro, e a gente volta daqui a pouquinho. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, transformando a vida de todos nós. Olá, estamos de volta então com o Dr. Jabes Paim Bandeira e seu maravilhoso livro Memórias de um Criminalista. Eu preciso saber mais algumas coisas sobre esta obra. Primeiro, quanto tempo demorou para escrever esta obra grandiosa? Olha, eu levei mais ou menos um ano escrevendo mais com a memória e pouca coisa consultada, né, mais para brotar, para o rio correr, né? Sem obstáculo nenhum. E aí levei um ano. Mas levei mais um ano só para corrigir aquilo que eu tinha escrito, né? Era para nós lançarmos isso aí o ano passado. E aí não deu, na última hora aqui, dia 29 de novembro, porque dezembro não dava, todo mundo teria compromisso. Aí nós lançamos no dia 29 lá na academia. E foi uma festa muito significativa, né? As pessoas, foi uma festa enorme. As pessoas mais antigas lá no Sodalício me disseram que foi a solenidade nos 80 anos da academia que teve maior número de público, né? Nós colocamos quase 250 pessoas lá, uma noite maravilhosa, com espumante, enfim, e com um complexo, com o calor, né, dos acadêmicos e daquelas pessoas que foram lá nos abraçar, receber o autógrafo e ficar com o livro. E temos o feedback aí do livro, das pessoas que leram, né, estão encantadas com o livro pela maneira da distribuição da matéria. Quando a pessoa chega, eu estou falando de um caso concreto que nós tomamos parte, ou como assistente particular à acusação, ou mesmo como defensor, advogado de defesa, o que acontece? Ela vai para um outro caso, conto, história, né? O Negutião, enfim, tem uma série de outras situações. E este livro, Dr. Jabes, ele tem o selo da Academia de Letras. Não é? Isso é uma honra. É uma honra para mim eu receber essa autorização aí, e graças ao empenho do Gilberto Cunha, que eu não canso de agradecer o trabalho dele, gratuito, foi incansável, né? Nos ajudou a corrigir. Isso conta, não conta? Arrumar de uma forma tão artística, não é? Está muito bom. Ele botou alguns símbolos, né, de uma situação. O roubo do porco, botou o porco lá embaixo. Enfim, tem fotos. As fotos, né, antigas da minha formatura, dos meus professores. Olha, você parece o seu filho. E dos júris que eu fiz na região, Porto Alegre, enfim, tem de tudo aí. Sim. Mas tem casos assim muito especiais, como alienação parental, falsas memórias, que são casos de abuso, né, de menores. E, vamos dizer, uma estatística nacional, 70% das denúncias de abuso sexual não se comprovam. Então, aí que entra as falsas memórias e alienação parental. O casal, quando se separam,
enfim, dali um tempo, para atingir um outro, usam a filha ou o filho, dizendo que foi abusado, e na verdade não aconteceu isso. A criança é vítima dessa briga, dessa falta de sensibilidade dos pais. Então nós temos tido bastante casos aí na nossa clínica, sério isso, na nossa clínica criminal, né? Bastante coisa. Nós trabalhamos lá na área criminal e também na área civil, né? Nós temos 6 advogados lá no escritório que trabalham, né, em outras áreas também, e eu também trabalho no civil, mas o que nos dá mais evidência, né, o que leva para a vitrine realmente é a parte criminal. Por quê? Porque trata com a vida, né, com a liberdade, né, com a esperança. Enfim, isso aí é muito importante. Essa figura literária que o senhor usou agora há pouco de clínica, é literalmente ou... É uma clínica, literalmente, porque escritório de advocacia tem muitos, mas clínica tem poucos. Por que a clínica? Por quê? Porque nós usamos não só a técnica, nós usamos a ciência, o auxílio científico, o DNA agora que está muito importante, né? Claro. Que a gente vê nos Estados Unidos casos de erro, que o camarada está lá no corredor da morte há 30 anos lá esperando e tal, e aí faz o DNA, né? E o camarada é inocente. Então tudo isso. Então a nossa clínica, eu posso dizer assim, porque nós temos auxílios médicos, nós temos psiquiatra, psicólogos, né? Assistentes sociais, detetive. Nós fizemos um trabalho também investigativo, né? De casos que às vezes a própria polícia não resolve, então vem para nós, então a gente tem detetives que fazem o trabalho, levanta e passa para a polícia, daí é feito um inquérito, enfim. Claro. Né? Então, às vezes muda tudo. Né? Muda tudo. E a gente procura fazer com amor, com muito vibração. Tem pessoas que me encontram na rua e dizem, o senhor está trabalhando ainda? Eu digo, é claro. Mas quantos anos o senhor tem? Aí eu digo, olha, eu parei de contar os 70. Eu agora só me preocupo quantos anos eu vou ter ainda, 15, 10, 5, 20, isso aí que é a minha preocupação. Agora o que passou, já passou. Agora só tem que plantar, tá? E eu vou continuar semeando, né? Não me espere para a colheita. Vou continuar nessa luta aí. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Sempre que eu falei com você porque nós somos confrades, então me dá licença. Sempre que eu falei com você mostrou um entusiasmo pela vida fora do comum. Fantástico. Então, tudo o que você faz é feito com muito entusiasmo, não Deus nos deu a vida para nós melhorar essa vida. Não é? E fazer as outras pessoas felizes. E isso dá esperança para as pessoas. Esse entusiasmo pela vida, tudo está retratado aqui, não é? É verdade. Tudo está retratado. O que as pessoas ganham lendo esse livro? Elas ganham essa visão do mundo, não é? No mundo. E no final, tem um conselho para os novos advogados. Como é que tem que advogar? Como é que tem que... A pessoa tem que ser inteira como o manto de Cristo, né? Tu não pode ser pela metade, tem que ser só inteiro. Se pega uma causa, viva a causa do teu cliente. E outra coisa, o advogado, ele não pode rejeitar uma causa, por mais desumana que seja, problemas morais, a não ser que tenha um fundamento, ele não pode. O Estatuto da Ordem diz que não pode, claro. A própria Constituição. Então, o que acontece quando tu pega um caso impopular? Sim. Você pega o caso, nós temos muito casos desse, que a lei não vá além daquilo que a pessoa fez. Exatamente. Que a lei seja cumprida na sua, estritamente, a punição que ele deve levar, não mais. Então, é para isso que surge a figura do advogado, né? E tem os dois pilares, a acusação, a defesa e o juiz que julga, né? Então, é muito importante, é uma das profissões mais lindas do mundo, é a advocacia, porque tu faz esse trabalho a céu aberto, ele não é lá numa salinha, ele é no tribunal, é perante o público, é aberto. Então, o advogado tem que se preparar muito, ele tem que ler muito, até calendário ele tem que ler tudo, porque sempre pega uma frase ou outra
para te usar, né, numa situação de aprêmio, numa situação que tu tem. E o advogado é jogo de palavras, né, verbais e jogo de palavras por escrito. Esse princípio que a gente falou agora há pouco, de que todas as pessoas merecem ser defendidas do abuso que pode acontecer, não é? É porque a Constituição diz o seguinte, que existe a presunção de inocência. Tu só pode ser taxado como criminoso depois que tu for condenado. Então, mas tem um outro que me deixa muito, muito chateada, é quando uma pessoa diz assim, que prendeu alguém, um caso rumoroso, né? Prende alguém e esse alguém tem que ser torturado. O que a lei pode fazer é tirar a liberdade, não é isso? É a liberdade. E não como que eu vou dizer? Tirar a dignidade dessa pessoa, né? Porque ela tem que ter comida, ela tem que ter lugar digno para dormir. Infelizmente, a prisão não recupera ninguém. Nós teríamos que mudar as leis. Porque isso é negado para o preso, nós teríamos que mudar as leis, fazer colônias agrícolas, colônias industriais, prisões industriais, que teria que mudar a nossa legislação. Mas o nosso legislador, e é oriundo do povo, nós que elegemos, são muito conservadores e vivem do passado. Veja só, uma coisa que é muito importante, que a gente... Tu vai assinar uma coisa aí, um documento, aí exigem que você reconheça a firma. Poxa, vamos dizer, nós temos 3% de vigarista que nega a assinatura e 97% paga por esses. Né? Isso é um costume português, que já aboliram lá em Portugal, e nós agora começaram a abolir aqui no Brasil. Quer dizer, poxa, a palavra da pessoa, a dignidade da pessoa, o empenho da sua palavra. É a presunção de que você esteja falando a verdade. Como é que hoje não existe mais essa história aí de reconhecer firma, enfim. Eu acho uma barbaridade contra a pessoa, até tirando o tempo, que o nosso tempo é tão limitado, e buscar uma coisinha ou outra, né? Como para abrir uma firma aí levam 3 anos aqui no Brasil. Que horror, tu vai dar emprego, meu Deus. Na Finlândia, por exemplo, são algumas horas. É questão de horas. Até para um estrangeiro. Em certa ocasião, eu fui contratada pela Caixa Federal para examinar contratos de imóveis, para compra de imóveis e tal. Então, no contrato dizia que eu tinha 3 dias para dar um parecer. Então, tinha que ver se o imóvel, a prova vintenária que passou no registro de imóveis, tudo direitinho, e organizar o contrato. Nós fazíamos, nós tínhamos 3 dias. Aí eu coloquei uma colega junto comigo, nós fazíamos em 3 horas. Fizemos 10 anos, trabalhei na Caixa, depois veio o novo presidente, o Melo, e aí cortou essa situação aí. Mas nós fomos contratados para agilizar. Por que eu vou ficar um tempão ali com a pessoa que tem que comprar seu imóvel? Aí ele sonhou a vida toda para comprar aquele imóvel. Agora vai levar 3 dias para um parecerzinho que pode fazer em 3 horas. Né? Então, isso que nós temos, esse novo espírito, e eu estou muito feliz agora, não sei qual é a tua posição, Zoli, porque nós renovamos quase 50% da nossa Câmara Federal, 40 e poucos por cento, gente nova, sangue novo, e me empolguei muito que o brasileiro está começando a votar melhor, está se empolgando melhor, porque ele votando melhor, nós vamos ter representantes melhor. E o representante melhor é o que sai daqui do povo. Tu pensando melhor, tu vai sair daqui uma pessoa melhor. Lógico, que pense nesse país. Que é um país riquíssimo. Riquíssimo. Nós éramos até felizes. Tudo. Olha a extensão de terra, o que nós podemos plantar. Nós podemos dar alimentos para o mundo todo. Olha o nosso clima. É verdade. Olha, está tudo aqui. Verdade. Basta nós termos vontade de crescer e de ajudar, se ter solidariedade, né? E amar esse país. É verdade. Mas eu não quero sair daqui sem ouvir sua opinião de uma coisa que eu acho muito importante.
A mediação, aquela antessala do tribunal, que eu posso dizer, aquela antessala em que as pessoas podem se entender sem essa parafernália toda. É muito interessante a mediação, sabe? É muito interessante porque aproxima as pessoas, né, de um acordo. Claro. Agora, ainda deixa a desejar, né? Se tivesse tempo, a gente ia fazer encontros para melhorar a situação, inclusive da mediação. Por exemplo, eles fazem um crime, vamos dizer, o sujeito mata o marido da pessoa. Daí, essa pessoa entra com ação civil de responsabilidade civil sobre a morte, danos morais e materiais. E aí eles chamam por uma conciliação, vamos dizer, 30 dias depois da morte do camarada. Ainda muito aflorado. Tá quente. Esse tempo eu fui chamado para um caso desses, e os mediadores lá dizem, olha, não tem clima. Muita emoção. Não tem clima, tá muito recente essa situação. E digo, meu cliente não vai fazer proposta nenhuma, porque não tem, ela não vai aceitar. Ela está vivendo o drama de novo da morte do marido dela. Eu não era do lado dela, mas me penalizei pela pessoa. Como é que ela vai ter argumentos ali para discutir com o matador do marido dela? Sim, ou vice-versa? Sim. Então tem que esperar um tempo, né, para as coisas se acalmarem, Claro que não vamos esquecer, mas se acalma melhor. Então é isso. Tem algumas coisas que tem que melhorar. Mas eu acho a mediação muito importante. Que legal. Porque tira. Nos países do primeiro mundo é isso aí. É muito, na Argentina é isso aí. Desafoga um pouco o sistema, e vão mais além. Eles contratam consultores. Por exemplo, tu vai... eu já tive uns cursos desses aqui no Brasil. Tu vai separar, né, do teu marido. Então, você contrata um mediador que ele vai entrar em contato com o marido, encontrar contigo, em contato com teus filhos, como é que é com os avós. Então, ele faz uma minuta, né? Sim. Tudo direitinho, vai fazendo encontros, vai indo fazendo visitas, ele leva um tempo longo para fazer isso. Ele faz uma minuta, que não é igual aqui, que estão fazendo aqui agora, ele faz uma minuta e isso é homologado pela justiça. Claro. Então não precisa ficar todo aquele tempo, aquele desgaste, né? Como é que vão fazer os filhos? Guarda compartilhada? Ou como é que vai? Então ele vai fazendo. E quando ele não começa, não avança, ele recua. Dá um tempo. E depois continua de novo e vai vindo. É maravilhoso. Fazem na Argentina, fazem na Europa. Sim. E aqui ainda não. Mas, doutor Jabes, a gente terminou o nosso tempo, infelizmente. Nós precisamos nos encontrar mais aqui para a gente falar muito sobre essa sua área tão apaixonante, não é? Parabéns pelo livro, parabéns Gilberto Cunha, parabéns à Academia Passo Fundense de Letras, que Dr. Juarez, deu seu selo. Parabéns, doutor Juarez, pela apresentação belíssima. E muito obrigada a você que ficou aí nos assistindo. Até a semana que vem.